Iniciando aqui a nossa gravação. Aí eu só vou dando pause depois aí, né? Então, vamos aqui, deixa eu só resgatar aqui. A gente está na lista... Deixa eu anotar aqui, ó, lista 6, né? Tá, esse é exercício 1, lista 6, tá? Só para vocês, né, para a gente registrar. Então, ele quer a derivada por definição dessa função nesse ponto específico. Tá? A gente tem duas opções, que é derivar essa função num ponto qualquer, né, e depois jogar esse ponto aqui na derivada, né, a gente calcular a derivada, isso aqui num ponto qualquer, e depois usar esse x0 aqui dentro, esse raiz de 5 aqui, ó. Ou já fazer a conta, né, ou já fazer a conta derivando direto no x0 dado. Tá? Alguma preferência de vocês? Vocês têm? Entenderam? Aqui a gente pode calcular a derivada, né, dela num ponto qualquer e depois de derivar, jogar esse raiz de 5, ou já derivar nesse ponto, tá bom? Deixa eu ver exatamente. Acho que pode fazer as duas, professor, fazendo um duas, ponto né? qualquer primeiro. Porque o problema pede, ó, use a definição de uma função para calcular a derivada no x0 específico, né, e determine a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0, f de x0. Tá? Então, ele pede no ponto específico. Mas, enfim, a gente pode calcular a derivada num ponto qualquer, né? A primeira é mais geral, né? Aliás, eu vou começar por... Porque, na verdade, o que acontece? Se eu usar o x0 como um símbolo, a gente calcula a derivada geral. Se eu usar o x0 como raiz de 5, a gente está calculando num ponto específico. Tá bom? Então, eu vou fazer primeiro no raiz de 5, tá? Que é um caso, é o caso específico. E depois a gente faz o geral, tá? Então, no raiz de 5, o que é que a gente faz? Ó? A derivada da função no raiz de 5 seria o quê? Seria limite, tá? Do f de raiz de 5 mais um h, menos f de raiz de 5, tá? Sobre o h quando o h vai para zero. Tá? É isso aí. Né? Nessa versão aí. Beleza? É como se... Eu não sei como é que é o gráfico dessa função. Né? Não sei mesmo, é uma raiz de x ao quadrado mais 4, está deslocado. Né? Sei lá, ele está deslocado, ele fala quando x for... Bem, acho que está por aqui, ó. Menos 2 vai dar... Nem sei como é que é a raiz aí. Mas, enfim, fazer um troço. É mais ou menos assim, ó. Então, ele está pedindo no raiz de 5, né? Aí a gente traça a secante, ó. A gente vai no raiz de 5 mais h, calcula o f desse cara, menos o f desse, que seria o ΔF, e divide, né, pelo tamanhozinho aqui, tá? Então, vamos às contas lá. O que seria aqui o... Então, calculando esse limite, o f de raiz de 5 mais h é jogar o raiz de 5 mais h onde tem x ali, ó. Tá bom? Então, ficaria raiz quadrada, né, de raiz de 5 mais h ao quadrado, tá? Mais 4, né, o f de raiz de 5 mais h, menos o f de raiz de 5, que é raiz quadrada de raiz de 5 ao quadrado mais 4. Tá? Então, f, ó, a f é essa daqui, né? Raiz quadrada x ao quadrado mais 4. E aqui isso tudo dividido por h, quando o h vai para zero. Tá? Isso aqui é a nossa derivada nesse ponto aqui específico. Tá? Isso aí, bem, isso aí vai ser igual a... Conta, né, gente, agora, né? Agora vai fazer conta. A gente pode multiplicar pelo... como é que é? Pelo conjugado em cima e embaixo, né? Não sei se vocês lembram dessa técnica, que é para a gente tirar essas raízes aqui, ó, que é multiplicar em cima e embaixo. Eu vou relembrar, né, aquele assunto antigo lá que a gente estava estudando. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por isso aqui, ó, por raiz quadrada de raiz de 5 mais h ao quadrado mais 4, no caso mais, né? Raiz de... Bem, aqui vai dar 5, né? Só para fazer... Bem, eu vou deixar assim ainda, eu não vou fazer essa conta aqui, não. A única diferença desse para esse, gente, é esse mais aqui no meio.
tá? Multiplicar em cima e embaixo por essa coisa aqui, ó, né? Com mais aqui, essas duas raízes aí. Tá? É trocar 6 por meia dúzia, né? Ele não fez nada. Tá? Quando o h vai para zero. Só que o que acontece? E isso, quando encontra isso, fica o quadrado do primeiro, que é raiz de 5 mais h ao quadrado, né? Mais 4, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, que é o quadrado disso aqui, ó. Né, que é o a, é como se fosse o a menos b encontrando o a mais b. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que o quadrado desse aqui, ó, vai dar esse número aqui de dentro. Bem, raiz quadrada de 5 ao quadrado, né? Corta aqui, vai dar 5. 5 mais 4 dá 9. Raiz de, né? Então, aqui vai dar 9, ó. Né, que é esse número de dentro aqui, ó. Esse número de dentro aqui é igual a 9. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dividido, né? Isso tudo por esse hzinho aqui, que vai multiplicar, né? Essa soma aí, ó, tá? Que é raiz de 5 mais h ao quadrado, mais 4, né? Mais raiz de 9. Eu vou deixar o raiz de 9 assim, tá? Não vou escrever o 3, não. Deixa só para vocês. Porque eu quero evidenciar essa raiz aqui, né? É uma raiz mais a outra raiz, tá bom? E aí, simplificando agora, né? Vou fazer as devidas simplificações. Isso aqui vai ficar, ó, o quadrado do primeiro, o numerador, né? Como é que ficou? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aí 4 menos 9 vai dar menos 5, tá? Esse 5 corta com esse aqui, né? E aqui embaixo ficou h, que multiplica, né? Por enquanto, gente, eu vou deixar assim, ó, tá? Essa raiz aqui, só para não estar repetindo ela aqui, que ela é grandona, tá bom? Quando o h vai para zero. E aqui vai dar o quê, ó? Aqui, ó, dá para colocar um h em evidência, né? Esse 5 sumiu, ó. Dá para colocar um h em evidência aqui e cortar com esse aqui, ó. Então, esse aqui some e aqui sobra 1 aqui, ó. Tá bom? Então, o nosso limite, ó, no final, após as simplificações, ficou o quê? Aqui no numerador ficou 2 raiz de 5, tá? Mais h, dividido pela raiz quadrada de... Aí eu vou agora escrever direitinho, a raiz de 5 mais h ao quadrado, mais 4, tá? Mais a raiz de 9, que é 3. Tá bom? Isso aí, ó. E agora aqui esse limite, ele tá calculável. Isso aqui vai para zero, né? Tá indo para zero. Esse carinha aqui de dentro tá indo para zero, esse h aqui, ó. Né? Então, como é que vai ficar? O numerador vai ficar 2 raiz de 5... E o denominador, ó, isso aqui indo para zero, isso aqui vai para a raiz de 5 ao quadrado, vai dar 5, mais 4, 9, raiz de 9 é 3, mais 3 vai dar 6, tá? Aí corta aqui, vai dar raiz de 5 sobre 3, tá? Que seria aí a derivada, né, nesse tal ponto específico lá, tá bom? Para fazer a comprovação, gente, né, de que a nossa resposta está certa, a gente pode aqui, como a gente já sabe derivar, só vou verificar se a resposta está certa, tá? Que é derivar x ao quadrado mais 4, raiz quadrada, tá? Disso aí. Só lembrando para vocês que a derivada da raiz quadrada de x, né, é 1 sobre 2 raiz de x, tá? Só vou adiantar isso aí, né, para eu usar aqui agora, tá? Então, a derivada da f num ponto qualquer, ó, é regra da cadeia. Ó. Eu tenho a raiz, a função mais externa, e dentro dela tem esse polinômio aí. Ó. Tá? Então, a derivada fica, né, regra da cadeia aqui, ó, né, regra da cadeia. A derivada da função externa, então vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada, né, com a interna dentro, x ao quadrado mais 4, vezes a derivada interna, né, a derivada dessa função aqui, ó. Aqui a derivada aqui é 2x mais 0, né? A derivada de 4 é 0, que é uma constante. Então, vai dar 2x. Ó. Aí, cancela aqui. Então, a derivada é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Tá bom? É a derivada da nossa função. E, portanto... Oi. Essa notação da derivada, eu acho bem convincente de usar, mas aquela outra notação lá de... Eu não sei se é a notação de Leibniz. Do Leibniz, sim. Então, eu não sei como é que usa aquela notação. Como é que usa? Aquela notação... É porque aquela notação... Eu vou dar só uma palhinha sobre ela, porque a derivada, né, ela é o delta y, ou delta f sobre delta x, né, quando delta x tende para zero, ok?
Tudo bem? Né? Isso aqui o tempo todo. Então, a derivada, aquela notação, ela faz menção a esse quociente aqui, ó, né? Isso aqui é a derivada da f de x. Tá? Então, ele representava a derivada, ou seja, praticamente ele substituía esse limite trocando, né? Porque se você escreve ΔF sobre ΔX, isso aqui, o limite não está feito. Tá? Então, quando você passa o limite e manda ΔX para zero, ele denotava assim, df sobre dx. Tá? Para indicar que aqui sim, aqui não é aproximado, né? Que aqui o ΔX é o limite, né? Quando o ΔX vai para zero. Aí você escolhe o ponto lá que você está, né, calculando lá a derivada. Tá bom? Então, essa notação aqui está mais próxima do que a fórmula. Tá bom? Ela vai ajudar a gente lá na integração, né, integral, lá quando a gente for integrar. E às vezes um pouco na regra da cadeia também. Tá? Ela ajuda às vezes na regra da cadeia porque ela especifica quem é a variável. Né? Ela diz que em relação a que você está derivando. Tá bom? Então, por exemplo, se a tua f não depende de x, na verdade ela é um f de θ, tá? Aí você, né, você deriva a f em relação a θ. Mas se por acaso esse θ agora ele passa a depender de um x, ó, isso aqui já é regra da cadeia. Tá? Então, se você quer derivar essa expressão toda em relação a essa variável mais interna, né, a regra da cadeia diz pra gente que você deriva f em relação a θ, né, num ponto θ de x, vezes a derivada de θ em relação a x. Ó, é assim que você chega lá, né, lá no ponto x. Que de certa forma, né, isso aqui é a derivada da f em relação a x. Aí essa notação até sugere que, né, que a d de f em relação a x é cancelar isso aqui, tá? Aí, de certa forma, tem um pouco de verdade aí, tá? Mas é só manipulação de notações mesmo, tá? Mas você praticar uma notação ou outra não vai mudar muito na ideia geral de derivada, não, tá? A notação, ela não... Mas vai chegar um momento em que essa notação vai ser útil. E eu vou destacar isso para vocês, tá bom? Na integração, que é justamente quando a gente precisar de trabalhar com os diferenciais da função, tá bom? Então, mas enfim, voltando aqui um pouquinho, o que é que a gente tem? Então, aos poucos eu vou trabalhar mais essa notação com vocês, tá bom? Eu vou introduzir, né, para ela não ficar esquecida no nosso curso, que acaba que eu naturalmente eu uso mais essa da linha mesmo aqui, ou essa do D aqui, tá? E acabo deixando essa aqui um pouco mais de lado mesmo. Até porque tem muito mais símbolos nela, né, para descrever. Então, vamos lá, ó. Então, aqui a gente já tem a derivada, né, geral da f. Se a gente quer no raiz de 5, é só jogar a raiz de 5 aqui, ó. Aqui vai ficar raiz de 5, né, dividido por raiz de 5 ao quadrado, né, que dá 5 mais 4, 9, a raiz de 9 dá 3. Ó, tá? Então, isso aqui era a resposta pelo cálculo de derivada já, né, sem limites, sem ser por definição, que é aqui a nossa resposta. Tá bom? E aí, vendo essa conta aqui, gente, eu acabei que optando pela versão de derivada que não é muito boa para essa conta específica, né? Porque tem aquela outra fórmula de derivada, por exemplo, que eu usei a versão aqui, ó, né? Eu usei essa versão aqui, ó, né? Que é derivada no x0, ela é isso aqui, ó, é limite de f de x0 mais h, né? Menos f de x0 sobre h, quando o h vai para zero, tá? Mas para essa conta ali que envolveu a raiz, né, a gente precisava ali de multiplicar por esse conjugado. Essa versão aqui é melhor, que é o limite, ó. Eu vou colocar assim, ó, de f de... Vou chamar f de y, tá? Menos f de x0, tá? Sobre... o x mesmo, né? Vou chamar de x, tá? Sobre x menos x0, quando o x tende a x0. Beleza? Acho que essa versão aqui é melhor para aquela conta lá. Tá? E aqui eu estou fazendo agora aquela versão geral lá, né, gente? Que é sem jogar um número mesmo aqui. É deixar o x0 qualquer, porém fixo. Tá? Então, ele aqui é constante. Tá? Isso aqui é uma constante. Então, o que está variando aqui é esse x. O que está se mexendo aqui é esse x. O nosso x0 está paradinho. Então, isso aí fica limite, ó, quando x tende a x0. Tá?
de f de x, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, menos f de x0, que é a raiz quadrada de x0 ao quadrado mais 4. Isso tudo dividido por x menos x0. Beleza? E aí a conta é a mesma, né? Multiplica pelo conjugado aqui, ó, né? Que fica a soma de duas raízes, né? Uma coisa aqui, outra coisa aqui assim. Tá? E o que é esse conjugado? É isso mais isso aqui. Tá bom? Como se fosse f de x, tá? Mais f de x0. É como se a gente estivesse multiplicando por isso. Tá? Em cima e embaixo. E multiplicando por isso, gente, a gente troca, né? Se cortar, a gente volta o que era antes. Então, a gente está trocando 6 por meia dúzia aqui, ó, né? Não tem uma diferença nenhuma. A gente não está mudando a expressão. E o que que daria aqui? Daria limite, ó, de x quando tende a x0. De o quê? Então, esse fator, quando encontra esse, fica o quadrado do primeiro, né, menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos o segundo. E aqui embaixo fica x menos x0, tá? Que vai multiplicar vou chamar aqui f de x mais f de x0, né? Que é para não estar repetindo essas raízes aqui, né? Que são grandonas ali, tá bom? Né? Aqui é a soma, ó. São as duas raízes, né? Só que agora elas estão somadas. E aí o que que dá isso aí, ó? Limite quando x tende a x0. Aí aqui em cima vai dar esse 4 menos esse outro, eles vão se cancelar. Então, vai ficar x ao quadrado menos x0 ao quadrado. Isso aí nada mais é do que x mais x0, né? Fatorando, que multiplica x menos x0. Porque é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí eu já fatorei, ó. Eu fatorei por quê? Porque esse camaradinho aqui, ó, ele vai se cancelar com esse aqui, ó. Que era aquele nosso h, né? O h da conta de cima é exatamente essa parte aqui, ó, tá? Então, vai ficar x menos x0, que multiplica o f de x, que é a primeira raiz, mais a segunda raiz, que é o f de x0, tá? E aí, para finalizar, então, esse cara corta com esse, e aqui a gente já pode fazer o limite, ó. Quando esse x aqui vira x0, ó, ele mais x0 vai dar 2x0 em cima, né? E aqui embaixo, né, quando o x vira x0, isso tende para x0, isso aqui tende para f de x0. Mais f de x0 vai dar 2f de x0. Esse 2 cancela, então isso aqui ficou x sobre f de x0, que é a raiz quadrada de x0 ao quadrado mais 4, tá? Que é a derivada, né? Então, a derivada, ela pega um x0 e associa isso aqui, ó, que é exatamente isso que a gente descobriu aqui, ó, essa forma, né? Então, a derivada no x0 vai ser x0 sobre x0 ao quadrado mais 4. Né? Se você tira o zerozinho aqui, ó, né, você tem exatamente a derivada geral da função. Tá bom? Então, que é um cálculo de derivada, que a gente chama... Esse aqui a gente costuma até dizer assim, é o cálculo na força bruta mesmo, né? Você ir lá e calcular efetivamente a derivada. O exercício, ele pede mais uma coisa, que é a equação da reta tangente no ponto lá, dado lá, tá? Então, lembrando, né, gente, que num gráfico qualquer aqui, ó, né, você tem aqui um ponto x0, a equação da reta tangente aqui, ó, né, aqui está o f de x0, tá, y, aqui está o x, ó, tá? Então, a equação dessa reta tangente aqui, ela é o quê, ó? É y menos o ponto por onde a reta passa, que é o f de x0, tá? Igual ao coeficiente angular, que é a derivada, né, no f de x0, que multiplica x menos x0. Isso aí é a equação de uma reta qualquer, que passa por esse ponto aqui, né, pelo ponto x0, f de x0. Tá? Coeficiente angular. Então, isso aqui a gente tem, que deu raiz de 5 sobre 3. Isso aqui é o raiz de 5, tá? E o f de x0 dá 3, né? Isso aqui dá 3, tá certo? O f de x0 é 3. Né? Porque a raiz de 5 ao quadrado vai dar 5, mais 4, 9, e a raiz de 9 dá 3. Tá? Então, a nossa reta, esse ponto aqui é o ponto 3, é o ponto raiz de 5, 3, tá? Que é o ponto aqui, né? Raiz de 5, 3. E ela passa nesse ponto com a inclinação raiz de 5 sobre 3. Tá? Então, a equação dela fica o quê? Ó? Y menos 3 igual a raiz de 5, coeficiente angular, derivada, né, que multiplica x menos o x do ponto.
que ela vai passar. Está aqui. Tá? Não precisa escrever naquela versão y igual a x mais b, não. Tá? Né? Que é só multiplicar aqui, passar esse cara para lá. Isso aqui já mostra bem o ponto por onde ela está passando. Né? Eu prefiro essa versão aqui de equação da reta do que essa daqui. Ó. Tá? Tudo bem? Então, resolvido aí esse exercício. Nossa gravação. Professor, Oi. uma dúvida em relação ao exercício de cima. Quando o senhor foi derivar a raiz de 5, por exemplo, eu não posso usar aquela regra de tombar, por exemplo, levar 5 elevado a 1/2 e depois cair com 1/2, por exemplo. Eu não posso fazer isso porque aí não tem uma variável x, por exemplo. Não isso? Tem. Aí você deriva ele como uma constante. Tá? Aí a derivada é zero já. Tá? Certo. Né? Que é um Por exemplo, se número. tivesse um x, aí daria, no caso. Aí sim, aí você estaria derivando raiz de 5, né? Uhum. Beleza, obrigado. Nada, tranquilo. E qualquer dúvida, me interrompam a qualquer momento, tá bom? Então vamos aqui, ó. Quantas retas tangentes ao gráfico da função tal são paralelas à reta tal? Tá? Então é aquela coisa, duas retas são paralelas, gente, quando elas têm o mesmo coeficiente angular, né? Que elas têm a mesma tangente do ângulo e tem o mesmo ângulo ali. Beleza? Então, reformulando essa pergunta, de certa forma ele está dizendo, ó, e reta tangente a esses gráficos aqui, a esse gráfico, o que calcula a inclinação dessas retas é a derivada, né? E aí, então, no fundo aqui, ó, esse problema ele está perguntando o seguinte, né? Uma outra, né, mudando em outras palavras, ele está dizendo assim, para quais valores de x, né, essa função, a derivada dessa função, né, no ponto x dá 6. Tá? Então, seria exatamente isso. Eu só vou copiar aqui, então, aqui a lista 6, questão 4. Tá? Então, vou copiar aqui a função para a gente estar resolvendo aqui. Mais 3x, né, e a nossa reta é y igual a 6x mais 1. Então, vamos aqui na nossa... Então, esse problema aí, gente, ele quer saber quantas retas tangentes a esse gráfico, né, são paralelas a essa reta. Então, duas retas são paralelas quando elas têm exatamente esse mesmo ângulo θ, né, e, portanto, tendo o mesmo ângulo, tem a mesma tangente, né, a tangente de θ vai ser igual, e aí elas teriam o mesmo coeficiente angular. Isso é si somente si. Tá? Então, o que dá os coeficientes angulares das retas tangentes nesse gráfico é a derivada, ó. Y' no ponto x qualquer, ó, que eu vou derivar. Ó. A derivada disso aqui é 3x² mais a derivada de 3x dá 3. Eu usei aquela coisa de tombar aí que a gente acabou de discutir. Ó. Esse tomba diminui uma unidade lá, 3x². Né? Esse aqui, de certa forma, tem um tombamento ali, né? Porque 3 vezes x elevado a 1, esse 1 desce, ó, derivando aí, ó, né? O 1 desce, ficaria 3 vezes 1 e diminui uma unidade aqui, ó, x elevado a 0. Né? E x elevado a 0 dá 1, aí daria 3 vezes 1 vezes x, daria o 3. Então, no geral, quando a gente deriva uma constante vezes x, dá essa constante do lado aqui. Ó, né? Então, aí a derivada deu isso aqui. Ó. Então, o que acontece? Isso aqui, gente, são todos os coeficientes das retas tangentes a esse gráfico. Todos eles, no ponto x qualquer. Aí a gente quer saber, né, quais retas tangentes, ou seja, né, quais desses coeficientes aí, ó, angular, né, de reta, vai ser igual ao coeficiente dessa dali, ó. Então, essa daqui é a igualdade fundamental desse problema. Quantas soluções tem essa equação aí, ó. E aí, você coloca o 3 em evidência, né, x² mais 1, passa ele dividindo, então x² mais 1 vai ser 2, aí passa 1 para lá negativo, x² vai ser igual a 1, 2 menos 1 dá 1, então, o x vai ser mais ou menos 1, tá? Então, nesses dois valores de x, ó, né, a reta tangente ao gráfico, né, lá em cima, tá, no gráfico dessa função aqui, ó, vai ser paralela a essa coisa aí. Beleza? Então, acho que a gente fez até no GeoGebra, né? Nossa, isso daí era ridículo de fácil. A gente jogou até no GeoGebra que o gráfico, eu lembro que era uma coisa assim, ó, e aí no menos 1, aqui tá o... Acho que é uma coisa assim, um gráfico, tá? Aí no menos 1 tá assim, ó. E no 1 tá assim, né?
E essa reta aqui, a 6x mais 1, ela é um troço aqui assim, ó, que passa aqui assim, tá? Então, aí elas são, então aqui no 1, né? E aqui no menos 1, elas ficam paralelas a essa outrazinha ali. Eu não tinha visto a outra resolução desse problema que você tinha falado, Sim, mas pode falar. Mas eu resolvi ele por uns métodos que a gente aprendeu em geometria analítica e eu acabei encontrando resultado. Aí eu queria ver como que você ia fazer pelo cálculo, Entendi. né? Pô, que bacana. Inclusive, eu não sei como fazer isso sem derivada, cara. Não, para achar essa tangente aí do meio, eu acabei tendo que usar assim. Tá, entendi. Entendi. Que agora eu fiquei aqui meditando aqui o que seria aqui assim. Porque quando é de grau 2, aí dá pra gente se virar, entendeu? Tipo, né, porque a gente mexe com a parábola, e a parábola a gente, né, consegue resolver umas equações, e aí pode não se falar de derivada, né? Oi. Repete de novo do porquê você usou o coeficiente ali, porque essa parte eu acho que não entendi bem, não. Qual exatamente? Por que você pegou o 6 e colocou ali o coeficiente da reta? Esse aqui, né? Vamos lá. E exatamente, isso aqui é o cerne do problema mesmo. Essa reta aqui, ó, esse 6 é o coeficiente angular dessa reta. Tudo bem? Beleza. Aí, bem, essa reta tem um desenho. Tá. Já peguei. Pegou? Eu não peguei, não. Continua explicando. Beleza. Então, eu vou explicar aqui, ó. Esquece derivada, esquece o problema, tá? Então, pega uma reta lá, geometria analítica agora. Pega uma reta, né? Essa reta aqui, 6x mais 1, né? O gráfico dela, né? Eu não vou nem apelar pro GeoGebra ali. Vamos fazer o gráfico dela aqui, ó, tá? Aqui, x, y. Bem, então ela está inclinada 6x mais 1, né? Então a tangente do ângulo dela é 6, ó. Né? A tangente do ângulo dela é 6. Para você esboçar uma coisa assim com uma inclinação 6, é só você andar 1 para frente, ó, e 6 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Aí você traça aqui, é só um esboço mesmo, né? Bem grosseiro. Tá? Então esse teto aqui, a tangente dele é cateto oposto, que é 6 dividido por 1 vai dar 6. Isso aqui é só para não ter que fazer um esboço assim, por exemplo, né? Ser um pouco fiel do que é essa inclinação dessa reta. E quando o x é 0, o y é 1, né? Então a reta ela passa. Então o que acontece com essa reta? Ela passa aqui nesse ponto, ó, né? Beleza? Ela passa nesse ponto com inclinação 6, né? Um coeficiente angular 6. Um coeficiente angular 6 significa você vai 1 para frente e 6 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, aqui 6. Então essa reta ela está mais ou menos assim, ó. Tá? Essa nossa reta y igual a 6x mais 1. Beleza? E aí, bem, o que acontece? Não, tá horrível, né, minha retinha? A reta mais torta do mundo. E aí, o que acontece? Qualquer outra reta, para ser paralela a essa, né, paralela aqui assim, ó, qualquer outra reta, elas só vão se diferenciar por essa parte aqui, ó. Tá? Então, uma outra reta, para ser imediatamente, né, se quer construir uma reta paralela a essa, escreve assim, ó, 6x mais 7, por exemplo. Tá? Elas são paralelas por terem o mesmo coeficiente. Isso é se somente se. Tá bom? Então, duas retas são paralelas se somente se elas têm o mesmo coeficiente. Então, isso aí é um fato. Então, para querer retas paralelas a essa daqui, a gente tem que focar no mesmo coeficiente. Ó. Tá bom? Bem, na dúvida, eu vou invocar aqui o nosso amiguinho GeoGebra. Só para vocês verem isso aí acontecendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6x mais 1, que é a nossa reta lá, ó, né, que eu havia dito para vocês que ela passa por aqui, ó. E olha só a inclinação dela aqui que eu falei, gente, ó. Anda 1 para frente, ó, a gente está na altura 1. Se a gente anda 6 para cima, ó, a gente vai chegar exatamente no 7 aqui, ó, que é por onde ela está passando, tá vendo? É um jeito de grosseiro, né, de você fazer esboço no papel, dando uma inclinação mais ou menos fiel ao que de fato é. Então, isso aqui é a nossa reta. Qualquer outra reta, né, olha só, vou escrever aqui, y igual a 6x mais 1A, vou colocar um A, ele já vai criar um parâmetro aqui, ó, tá vendo?
Olha só, eu vou mudando só o A daqui, ó. Eu não tô interferindo na inclinação da reta, não, ó. O ângulo de inclinação dela. Isso aqui é a tangente do quanto ela está inclinada. Ops. Né? Aí as retas são paralelas, ó. Vocês estão vendo aí, ó? São paralelas. Porque eu não estou mexendo em nada aqui na inclinação dela. Se eu coloco um B aqui, ó. Se eu mudo isso aqui para 7, ó. Olha lá, ela já inclinou. Elas não são mais paralelas, ó, né? A preta não está mais paralela à verde. Ó. Olha esse cruzando aí, ó, né? Tá bom? E só vão ser paralelas quando aqui for exatamente elas tiverem o mesmo coeficiente angular. Beleza? É justamente por causa do ter o mesmo ângulo, né? Porque ter a mesma tangente, né? Eles têm a mesma inclinação se somente se tem a mesma tangente. Então, isso aí mata o problema. Agora vamos voltar à nossa questão lá da derivada, né? Aí o problema forneceu para a gente uma função. Essa função ela tem um gráfico lá. Eu vou desenhar o gráfico fielmente para vocês lá. Só que em cada ponto x aqui, gente, ó, em cada ponto x0 aqui, ó, o que dá o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, que é o que a gente usa para dizer se duas retas estão paralelas ou não, é a derivada, né? A tangente desse ângulo θ aqui, ó, né? A equação dessa reta é y menos f de x0, né, igual a inclinação dela no x0, né, o coeficiente dela, e x menos x0, né? Então, o que diz o quanto ela está inclinada é a derivada, é o coeficiente dela. Então, eu não estou interessado nessa parte aqui não, todas essas retas tangentes aqui do gráfico. Tá? Eu estou interessado só no coeficiente angular delas, só no f' de x0. Todos eles, todos os possíveis, né, que são os coeficientes das retas tangentes. E o que é que a gente está interessado? Qual reta tangente, ó, é paralela, ó, ou seja, ela tem o mesmo coeficiente angular da reta tangente, vai ser igual ao da reta dada, vai ser igual a 6, tá? Que é aquela equação que a gente fez. Tá? Então, nessa equação está escrito o seguinte, ó, o coeficiente angular da reta dada, qual reta tangente tem o mesmo coeficiente que a reta dada? Né? Que aí, se tiver o mesmo coeficiente, são paralelas, e que é o que o problema pede, né? Ele quer saber quantas retas tangentes são paralelas, ó, à reta dada. E aí você iguala os coeficientes. Coeficiente de reta tangente e coeficiente da reta dada. Tá? Que é essa equação aqui. Ó, né? Tá? Isso aqui é a derivada da função. Ó, né? E aqui estão todos os coeficientes das retas tangentes. Eu quero saber qual reta tangente, em qual ponto, né, x isso vai ocorrer. A inclinação, o coeficiente angular dela, que é aquele carinha lá que multiplica, né, que é esse aqui, ó, que vai multiplicar o x, é igual a 6, que é o dessa reta. Aí essas retas tangentes serão paralelas. Tá? E aí, resolvendo essa equação, a gente chegou no x mais ou menos 1. Então, nesses dois pontos, né, a reta tangente lá em cima no gráfico dá 6. Então, ela é paralela a essa reta. Então, indo aqui no GeoGebra, eu vou escrever a nossa equação y igual a 3x ao quadrado, tá, mais como é x ao cubo, né, mais 3x. Ó, isso aí é o nosso gráfico, tá? Deixa eu apagar isso aqui, tá bom? Isso aí é o nosso gráfico. O vermelho, tá? Olha só, o vermelho é a função dada, beleza? O verde é a reta dada. Tá? Aí a gente descobriu que no ponto 1 e menos 1, né, se a gente traça a reta tangente, ela é paralela à verde. Tá bom? E aí eu vou voltar nas nossas continhas, só para vocês verem aqui, né? Que aí é o seguinte, ó, o que seria a reta tangente, gente, num ponto qualquer aqui desse gráfico aqui, ó, né? Esse gráfico lá nosso. A reta tangente num ponto A qualquer, ó, que eu vou chamar de A aqui, o ponto base lá em cima, como se fosse assim, né? É como se o A estivesse aqui e eu quero a equação dessa reta aqui, ó. Tá? Aqui está o f de A, que a gente sabe o que é o f de A, né? Que é A ao cubo mais 3A. Tá? Então, a equação de uma reta genérica, né? No A que você quiser aqui, ó. Aí depois a gente pode usar no 1 e menos 1. Vai ser isso aqui, ó. Vai ser y menos
o f de a, que é a ao cubo mais 3a, igual a inclinação no a, que é a derivada em a, que é 3a ao quadrado mais 3, que multiplica x menos o ponto onde a reta está passando aqui, ó, né? Beleza? Então, ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto A, que é esse aqui que eu coloquei aqui, A, e a imagem dele, que é o A ao cubo mais 3A. Tá? Então, a derivada que a gente está calculando é nesse A, esse x aqui é a variável da reta, né? X, y. É por isso que é bom diferenciar, né? Não coloca x aqui, ó, né? A gente escolhe uma outra letra, que A, B, C, D, E, lambda, para representar o ponto aqui. Então, isso aqui, gente, se eu criar um parâmetro, né, para isso, né, no caso aqui eu vou usar até esse mesmo A que está aqui, ó, né, que ele vai de menos 5 a 5, ó. Eu vou criar a equação geral da reta tangente a essa função, que é y menos a ao cubo, né, a ao cubo mais 3a, tá, igual a derivada, né, que é 3a ao quadrado, né, 3a ao quadrado mais 3, que multiplica x menos a. Tá certo? Tá certo. Beleza? Então, aqui estão todas as retas, né? As retas tangentes a esse gráfico vermelho. Se eu trouxer para cá, ó, aí elas tangenciando aí, vocês estão vendo? Aqui dá para sentir bem elas, né, contornando. Tá. Quando o A for 1, eu vou colocar o A igual a 1 aqui, ó. Não está indo. Aqui, ó, foi. Tá? Quando o A for 1, né, que aí eu estou calculando a reta tangente exatamente no ponto 1, né, fez as contas lá. As retas são paralelas, ó, a preta é paralela à verde. Tá? O coeficiente angular dá 6. Dá até para ver que o 6 aqui, ó, tá vendo? 1 ao quadrado é 1, vezes 3 dá 3, mais 3 dá 6, ó. Então, o coeficiente da nossa tangente é o mesmo que esse aqui, ó, daquela reta dada. No menos 1 vai acontecer a mesma coisa, né? Quando a gente estiver aqui no menos 1, ó. Quando A for menos 1, acontece a mesma coisa aqui, ó. Tá? Eu vou botar até o ponto de tangência aqui para vocês verem, que é no ponto A, né, f de A, que é A ao cubo, né, mais 3A. Tá? Esse aqui é o ponto de tangência. Esse Azinho aqui. Né? Você pode estar modificando ele aqui. Ó. Né? Beleza? Então, comentar isso daqui. Então, para saber se essa função é diferenciável, a gente já vê logo. A primeira coisa é verificar se ela é contínua. Se ela for descontínua, você já descarta, ela não tem derivada no ponto, né? O gráfico quebra ali, é tudo maluco e você não consegue apoiar uma reta tangente ali. Ó. Se a função for contínua, aí sim vale a pena você encarar essa, né? Aliás, você tem que encarar a conta da diferenciabilidade, porque ela é possível, né? É possível que ela seja diferenciável. Mas vamos lá, gente, aqui na continuidade, ó. A continuidade é o quê? Ó? O limite, quando x tende a 1, tem que ser igual a f de 1. Né? E o que é o f de 1? O f de 1 está aqui, ó. É quando o x for 1 aqui, ó, né? O x1 ele está aqui de baixo. Então, você joga 1 aqui embaixo, vai dar 1 sobre raiz de 1 dá 1. Então, f de 1 é igual a 1. Né? Vamos... Então, a gente sabe que f de 1 é igual a 1. Ok? Agora, resta para a gente fazer a conta aqui. Ó. A gente quer saber limite, ó, de f de x, ó, quando o x tende a 1 pela direita. A gente vai fazer essa conta. Isso aqui tem que ser igual ao limite de f de x quando o x tende a 1 pela esquerda. Né? E a gente espera que isso seja 1. Né? Se for 1, a gente vai fazer a conta da diferenciabilidade. Tá bom? Que é justamente, né, o gráfico de uma função aqui, por exemplo, 1 aqui, né, ela é contínua quando acontece isso. Ó, o limite pela direita, ó, é igual ao limite pela esquerda e é igual a essa alturinha aqui, que é o f de 1. Beleza? Então, vamos a esse primeiro limite aqui. Ó, quando x tende a 1, né, limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Se ele está tendendo a 1 pela direita, a gente vai estar olhando
esses x eles são maiores do que 1. Né? E quando o x é maior do que 1, qual é a cara que a f assume, né? Quando o x tende a 1 pela direita? Quem é a f? Né? A direita do 1, ó, x maior do que 1, é essa expressão aqui. Ó. Tá? Então, a gente vem para cá, 1 sobre raiz de x. Ó. Né? Porque a direita do 1, a f assume essa identidade aqui. Ó. E aí, agora é fazer essa continha mesmo. Né? Quando o x tende a 1 aqui, ó, isso aqui tende para raiz de 1, aqui 1 sobre raiz de 1 dá 1. Pronto. Ok. Limite agora de f de x quando o x tende a 1 pela esquerda. Então, ele está atendendo com valores menores do que 1. Né? Esse x aqui é menor do que 1. Né? E aí, quando o x ele é menor do que 1, ele está atendendo a 1 pela esquerda, a f assume uma outra cara. Né? Quando o x é menor do que 1, olhar para a cara da f é olhar para essa expressão aqui, ó, 3 menos x sobre 2. Né? 3 menos x sobre 2. Né? E agora está montado o nosso limite. Ó. Aí 3, isso aqui vai para 1, 3 menos 1 vai dar 2, sobre 2 dá 1. Tá? Então, o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda, que é a imagem da f no ponto. Então, a f é contínua, né? Ela é contínua em x igual a 1. Tá? Beleza. Então, possivelmente ela é diferenciável. Pode não ser, tá? E aí a gente tem que fazer as contas. Que aí, para ser diferenciável, né, a inclinação das retas secante à direita tem que tender o limite, né? Para uma mesma inclinação das retas secante à esquerda. Né? Como se fosse o seguinte, né? O gráfico aqui, ó, né, no ponto A. Né? Professor. Oi, pode falar. Eu posso dizer, então, que as possibilidades para que possa derivar a função, ela, no caso, o gráfico dela não pode ser pontudo e ela tem que ser contínua. Isso aí, exatamente. De certa forma, isso aqui, a gente acabou de ver que o gráfico ele é contínuo, mas pode ser que ele seja pontudo. Ele tem um bico ali. Né? E aí, como é que a gente faz, né, descobre esse bico? A gente pega essas semi-retas à direita aqui, ó, né? E trabalha só com as secantes à direita, ou seja, esse A mais H aqui, ó, a gente né, deixa claro que esse H é positivo, a gente dá o passo para a direita. Então, a gente calcula, né, o coeficiente angular dessas retas para o lado direito, e depois a gente calcula aqui para o lado esquerdo. Tá? A gente faz um A mais H, só que com esse H negativo. Né? Se você soma uma coisa negativa a A, na verdade você não está lá para o lado direito, você está aqui para o lado esquerdo. Tá? E aí a gente continua, né, calculando a tangente desse ângulo aqui, ó, né, para onde essas retas vão indo aqui, ó, né, que isso aqui vai tendendo para cá, né, e aí elas vão se deslocando aqui, ó. Beleza? E aí a gente faz, ó, então a única diferença, a gente usa a mesma fórmula, limite de f de A mais H menos f de A, né, sobre H, só que, né, a derivada, né, em A pela direita, né, que seriam essas secantes, né, saber para onde elas estão indo, a gente manda o H tender a zero pela direita. Tá? A derivada, né, pela esquerda, a gente faz essa mesma conta, só que manda o H tender a zero pela esquerda. É de se esperar que essas duas retas aqui, né, as secantes da direita com as secantes da esquerda, elas começam a se alinhar e tender para a mesma posição limite, né, que seria uma posição de tangência aqui para ambos os lados. Né? Diferente de quando acontece o bico. Né? Porque no bico, né, o bico é como se fosse uma coisa assim, né? Aqui um bico aqui assim. Tá? Se você fixa uma reta aqui, ó, e pega essa secante aqui, ó, que o A está aqui, né? O A tá aqui, ó. Aqui está o nosso A mais H. E nesse caso, como está à direita aqui, ó, né, o nosso H aqui ele é positivo. Aí, oi. Eu vou fazer uma pergunta agora, mas pode ser meio burra, mas surgiu aqui. Pode perguntar, agora. Não tem... o que causa esse bico? É uma mudança muito brusca de valores? Não, de valor não. É taxa de variação mesmo. A forma com que... não existe uma taxa de variação instantânea aqui, ó, tá, nesse ponto. Porque se você faz uma conta para ΔX à direita desse número, a taxa de variação é uma coisa. Eles começam
Se você quer comparar como a função varia com relação à variação, né, a perturbação na horizontal aqui, ó, com relação à vertical, do lado direito é uma coisa e do lado esquerdo é outra. Então, é taxa de variação mesmo. Tá? Não tem a ver... Entendi. É como elas variam mesmo. Porque aqui não é crescimento e decrescimento de gráfico. É como as tangentes... É meio que é como o contorno do gráfico muda, né? Ele pode estar mudando bruscamente de crescimento e decrescimento, né? Tipo, aqui ele estava crescendo, ó, e do nada ele começou a decrescer. E o que significa esse crescimento? Que aqui a derivada, né? Até então aqui, ó, as tangentes, elas são positivas, né? Aqui a derivada, né? O coeficiente angular da reta tangente, ó, é positivo. Aí o gráfico estava crescendo, aí do nada ele resolveu decrescer. E isso também é verdade. Foi isso que você falou? Desculpa, acho que foi, né? Foi isso. Não é que ela muda de valor, é o crescimento dela, né? Porque de valor ela tá mudando aqui ao longo de todo o gráfico, né? Agora aqui é como está mudando a forma de crescer e decrescer. Deu para entender, sim. Valeu, isso aí. professor. Nada, tranquilidade. Bem, então vamos às contas, né, cara? Vamos encarar essa conta lá. Então, eu vou fazer primeiro a derivada pela direita no ponto 1 daquela função lá, ó, que é limite, ó, né, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Olha, o 1 é o ponto de referência aqui, ó, quando h tende a zero pela direita. Eu vou fazer a derivada aqui pela direita. Tá? Esse mais aqui, ó, ele se refere a isso aqui, ó, né, que o h está à direita do zero. Ou seja, no fundo, o h é positivo, né? Estar à direita do zero é ser positivo. Então, como esse h é positivo, gente, isso aqui está à direita do 1, isso aqui é maior do que 1. Beleza? O f de 1 a gente já calculou que é 1, ó. Então, eu vou montar essa expressão para a gente esquecer o enunciado do problema e se concentrar nesse limite independente do que está lá para trás. Quando o h tende a zero pela direita. Então, h aqui no denominador, esse menos f de 1 já é 1. E o que é isso aqui, gente? É calcular a f numa coisa maior do que 1. Aí a gente volta lá, ó. Quando uma coisa é maior do que 1, a f assume essa cara aqui, ó, 1 sobre raiz de x. Tá? Então, a gente vem aqui, então isso aqui fica 1 sobre raiz, né, da coisa lá, de 1 mais 1 sobre raiz de x. Ó. Aí, ó. Bom, esse limite aí que a gente tem que encarar, esse limitezão aqui. Beleza? Né? Que é f de 1 mais h, ó, eu joguei 1 mais h dentro do que a cara da f, tá? Né, que é 1 sobre raiz de x, tá certo. Beleza? E aí, agora é fazer conta, né? Então, eu só vou deixar bonitinho aqui, quando o h tende a zero pela direita, gente, o que é que dá isso aí? Bem, eu vou somar essas duas coisas aqui, ó, né, isso aqui vai multiplicar para cá. Vejam se eu estou certo aí, tá? Isso vai dar 1 menos raiz quadrada de 1 mais h, né? Ficar sobre h que multiplica a raiz quadrada de 1 mais h. É isso, né? O que foi que eu fiz? Eu somei isso com isso e dividi por h. Tá? Né? Multiplica e diminui lá em cima, fica 1 menos isso aqui, sobre h vezes isso. Tá aí, ó. Essa expressão que a gente tem que se virar aí para calcular. Aqui pode ser feito também, gente, usando... Você pode fazer por regra de L'Hopital, para quem quiser, tá? Isso aqui vai para 0 sobre 0 mesmo, né? Porque quando o h vai para 0, isso aqui vai para 0, aqui vai para 1, raiz de 1 é 1, menos 1 dá 0. Então, em cima dá 0. E aqui está indo para 0 mesmo embaixo, então é 0 sobre 0, dá para aplicar L'Hopital. Eu vou fazer no jeito primitivo lá, só para a gente resgatar né, o nosso conteúdo lá do início do curso, que é multiplicar pelo conjugado dessa expressão aqui em cima e embaixo, ó, que é o jeito de eliminar essas raizezinhas assim, ó, né? Aqui não tem soma, eu vou escrever 1 mais h, olha que bonitinho, tá bom? Se eu escrevo assim, ó, isso fica limite quando h tende a zero pela direita, o que vai dar? Isso vezes isso dá o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, que é 1 mais h. Tá? Dividido por h, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais h, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 1 mais h. Né? É isso aí.
Aí, olha só, isso menos isso tudo vai ficar, esse menos com esse menos 1 vai corta aqui, ó, e esse menos com H vai ficar menos H aqui em cima, tá? Então, isso aqui tudo virou simplesmente um menos H lá no numerador, tá? E aí, esse camaradinho aqui, ó, eu ainda posso cortar com esse aqui de baixo, tá multiplicando tudo, né? Então, aqui, esse aqui sumiu, e lá em cima sumiu tudo, e na verdade sobrou só um menos 1 lá no numerador, tá? Já para adiantar bem a resposta. Então, aqui eu já vou escrever a resposta do problema. O numerador dessa fração é menos 1, tá? E quando o h vai para 0, né, aqui embaixo, ó, aqui vai para 0, isso aqui vai para 1, raiz de 1 é 1, né? Aqui, então, isso aqui vai para 1, aqui vai para 0, aqui vai para 1, raiz de 1 é 1, mais 1 dá 2. Então, deu menos meio, né? Menos 1 sobre 2. Beleza? Isso aqui é a derivada direita. Tá? Deu menos meio, né? Vamos fazer então a derivada esquerda, que é a mesma conta, ó, derivar no ponto 1 à esquerda. É a mesma coisa, a fórmula é a mesma, limite de f de 1 mais h menos f de 1, né, sobre h, só que agora o h está à esquerda do zero, ele está indo pela esquerda. Então a gente está olhando o coeficiente angular das retas secantes, ó, só que são as secantes à esquerda, né? Passa pelo ponto lá né, o ponto que a gente quer, só que a gente arrastou para a esquerda lá o segundo ponto, tá? E aí, como esse h é negativo, gente, ele está à esquerda, essa expressão aqui, ó, ela é menor do que 1, né? 1 mais uma coisa negativa, então a gente está à esquerda do 1, e aí a f vai mudar essa cara, tá? Então isso aí é limite, quando o h tende a 0 pela esquerda, bem, aqui h, aqui não mudou nada, né? Continua sendo menos 1, só que agora a f, quando aplicada em coisas menores do que 1, tem outra cara. Tem essa cara aqui, ó. É 3 menos x sobre 2. Ó. Então, vai ficar, 3 menos, né, o que a gente quer calcular, que é 1 mais h, 3 menos o nosso x, que é isso tudo, sobre 2. Então, é esse limite aí, ó. Então, eu só vou dar uma ajeitadinha nele aqui, para ele ficar mais bonitinho. h, né? Então, aqui vai ficar, me ajudem aí. Vou multiplicar por menos 1, né? Põe lá para cima, vai ficar menos 2, então vai ficar 3. Bem, isso aqui é 3. Esse numerador é 3 menos 1, que é 2. É 2 menos h, né? Esse numeradorzinho aí, ó. Tá? Então, se eu multiplico isso aqui por menos 1 e somo lá em cima, vai ficar menos 2. Esse 2 vai cancelar com esse menos 2, então vai dar menos h lá em cima. Vai dar menos h sobre 2, né? Isso aqui tudo se transforma em menos h sobre 2. Dividido por h vai dar 2h. É isso aí, ó. Aí cancela aqui, né? Deu o limite de menos meio quando o h tende a 0 pela esquerda. Tá? Como é uma constante, né? Isso aqui não depende de h, vou continuar constante do mesmo jeito. Então, ela é diferenciável, tá vendo? A derivada pela direita deu igual a derivada pela esquerda. Então, e a derivada, então, dá menos meio. Então, o que é legal, gente, é que mesmo esses dois gráficos, eles sendo distintos, eles se emendam, né? Tipo um gráfico se emendou aqui, né? Sei lá, uma parábola, e depois o outro, né? Aí se emendou com uma outra função, uma exponencial, que sei lá, qualquer coisa. Sendo funções totalmente diferentes, essa emenda aqui, ela é perfeita, tá? Né? Uma emenda em que a reta tangente está bem definida aqui, assim, tá? Como se fosse alguma assim. Com, né, funções totalmente diferentes. Oi. É só uma coisa que, tipo, eu não sei. A reta tangente, no início, né, nas definições, ela era para passar, tipo, de ladinho no gráfico, né? Só que depois a gente viu que tem alguns casos, tipo esse, que ela meio que corta o gráfico, tipo o seno que vai. Sim. É porque aquela ideia de intersectar num só ponto é ilusão, e de que ela está só de um lado do gráfico também é outra ilusão. Tá? Então, né, é porque as cônicas, né, a gente acaba que aprendendo lá no ensino médio, acho que no ensino médio, né, a ideia de tangência, que nas cônicas, essa coisa de que, por exemplo, você pega uma elipse, né, uma reta tangente à elipse, ela traz duas coisas enganosas, né, na hora de generalizar. De que a tangente tem que intersectar o objeto num só ponto, isso é falso, tá?
e de que a figura tem que estar de um só lado da reta. Isso é também falso. Tá bom? Então, ensino médio, como você é maravilhoso, hein? Oi? Como o ensino médio é maravilhoso, ele ensina tantas coisas úteis. Não, eu não estou dizendo que é errado, ela está certo, mas a definição que é dada lá não serve para ser generalizada, tá? É uma definição que só serve para aquele caso lá específico. Tá? E no caso da elipse, né? Eu já até comentei com vocês que essa definição de intersectar num só ponto só vale para elipse e circunferência, porque para parábola já falha, né? Se você tem uma parábola, tá? Você fala assim, uma reta intersecta a parábola uma reta tangente a parábola se intersecta num único ponto. É falso, né? Porque o eixo focal aqui, ó, né, intersecta a parábola num só ponto, ó, né, que passa no foco dela e no vértice. E não é tangente, tá? Então essa frase é falsa. Né? E essa ideia bem, e mesmo você definindo bem a tangente aqui das parábolas, né, aqui também acontece o fenômeno da parábola estar inteiramente contida num semiplano, né, num dos semiplanos determinado por essa reta. E aí isso acaba dando a sensação de que isso, né, deve acontecer com outras funções e tal, mas não acontece, né, que você pode ter uma função, aliás, uma curva plana totalmente maluca, tá, assim, né, ok? E aí a reta tangente aqui, ó, tá vendo? Além de não intersectar a figura num só ponto, ó, que intersectou aqui, aqui, ó, e aqui, ó, ela é tangente, ó, essa figura, nesse ponto aqui, ó. Tá? A figura não ficou só de um lado dela, né? Ó, né? Ela é tangente a essa curva, mas tem curva do lado direito e do lado esquerdo dela aqui, né? De um lado e do outro da reta. Tá bom? Então, essa definição... E na verdade não precisa ser nem finita, tá? Porque uma reta ela pode intersectar a curva lá, né, que a gente está estudando, infinitos pontos e ser tangente. E você nem consegue se livrar dessa infinitude ainda, né, que sempre vai ser, tá? Beleza? Então, vamos voltar aqui. E aí, né, façam aqui esse exercício aqui, né, o 6, né, eu já fiz o 5, façam o 6 aí. Bem, como o 5 deu certo, provavelmente esse 6 vai dar errado. Estou chutando aqui. Aí ele está falando aqui, ó, determine A e B de modo que f, que é essa função, ó, também no ponto 1, né, seja diferenciável. Tá? Então, você vai ter que... É a mesma coisa aqui, ó, é igualar a derivada à direita, né, você constrói essas duas formulinhas, né, a derivada pela direita e pela esquerda, e você quer que essa é a equação que você tem que resolver. A derivada pela direita no 1 tem que ser igual à derivada pela esquerda. Aí você monta essa equação aqui, ó, tá? E aí você vai encontrar os valores de A e B. Mas aí aquilo ali é só uma equação, né? Então você precisa de duas equações, né, que são esses camaradas aqui. Se você precisar de uma outra, se nada se cancelar aqui e tal, você tem que cobrar que ela seja contínua. Então, né, o limite da f pela direita e pela esquerda, eles são iguais, né, a continuidade, e depois a diferenciabilidade também. Tá? E aí você tem duas equações para duas incógnitas, para A e B aqui, ó. E aí você vai e encontra esses valores. Então, o 8 aí, ó, seja f tal que em módulo, ela está abaixo do x², né? Mostra que f é diferenciável em x igual a 0. Isso aqui é interessante. É uma espécie de sanduíche para derivada. Mas eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês pensarem. Tá? Eu só vou fazer um desenho para instigar vocês um pouquinho. É o seguinte, ó. Bem, o x² é a nossa amiga de sempre, a parábola clássica lá, né? Então, para uma função, para o módulo de uma função, né, se encaixar aqui, né, ser menor do que x², gente, essa função ela tá assim, ó. Tá? Aqui a gente tem o x², aqui é a nossa amiguinha x². Aí eu vou criar uma cópiazinha dela aqui para baixo. Aqui é o x², tá? Vou criar uma cópia para ela aqui. Aqui é o menos x², tá?
uma função satisfaz isso aqui, ó, ou seja, em módulo ela está abaixo do x², se somente se, gente, o gráfico dela está aqui no meio dessa função aqui, ó, tá bom? Olha, seja f tal que para todo x, mostre que f é diferenciável em x igual a zero. Tá? Então, para o gráfico de uma função, né, uma função satisfazer isso, o gráfico dela, gente, tem que estar entre esses dois gráficos aqui, ó. Então, ela pode ser até descontínua, tá? Toda doida aqui assim, ó. Se ela for contínua, ela pode ser maluca, mas o gráfico vai ter que, né, entrar aqui no meio, ó, dessas duas. Se ela entra aqui, ó, né, entre essas duas, né, não tem jeito. A inclinação dela nesse gráfico vai ter que ser zero, a derivada vai ter que ser nula. Tá? Ela vai acabar tendo derivada aqui no zero. Tá? Então é só você provar que na verdade ela é diferenciável ali no x igual a zero e a derivada no x igual a zero, aqui no zero tem que ser zero. É isso que você tem que provar, né? Isso sai disso aí, tá bom? Vocês acabam usando essa desigualdade aqui para fazer o sanduíche nessa conta aqui, ó. Tá? Teorema do sanduíche. Tudo bem? Então vou deixar como exercício aí esse 8 é um pouquinho mais teórico, né? Derive cada uma das funções no exercício 9. Aqui é derivada mesmo em geral, né? Aquela cálculo de derivada, né? Fazer aquele monte de derivada. Isso aqui é tranquilo. 9 e 10 é tranquilo. A11 é tranquilo. Seno, tudo, não tem nada complicado. Eu acho que só cabe um comentário aqui para 16 e 17. Tá bom? E a 16 e 17 é o quê? Ó? Se o x for diferente de zero, é derivar isso aqui, ó. Tá? Então a polêmica aqui é realmente quando o x for zero. Tá? E aí você vai ter que fazer a derivada aqui por definição. Tá? Não tem como você derivar. Para x diferente de zero, você está longe do zero, e aí a função assume essa expressão aqui, e aí é só derivar isso. E é um erro, né? E prestem bem atenção, gente, né? Um comentário super importante. E tem muita gente que erra isso, que é o seguinte: quando x é igual a zero, a pessoa vai querer derivar esse zero aqui e dizer que a derivada é zero, no x igual a zero. Isso é falso, tá bom? Isso é falso por quê? Porque quando x for diferente de zero, gente, aqui a gente tem um espaço, né, para derivar, porque o lugar, existe uma polêmica nessa função aqui, que é onde ela não está definida, que é no x igual a zero, tá? Que é um ponto específico. A gente não sabe como é que a função se comporta, né, nesse ponto x igual a zero. Simplesmente essa lei aqui chegou e falou assim, olha, ela vai valer zero no x igual a zero. Tá? Mas o que está ocorrendo mesmo no x igual a zero a gente não sabe. Quando o x for diferente do zero, gente, diferente de zero, não existe algo perto de zero e distante, não. Porque qualquer coisa pode ser muito distante do zero, no sentido de que do espaço que tem, da quantidade de pontos que tem entre zero e uma coisa diferente de zero e zero. O que é que eu quero dizer com isso? Essa função ali, ela pode ser muito maluca. Eu não sei como ela se comporta aqui no x igual a zero. Tá? Só sei que ela assumiu esse valor aí, porque f de zero é zero. Ela pode vir aqui de cima, vibrar, fazer isso aqui. A partir do momento em que você deixa de ser zero, um x aqui, ó, esse gráfico ele pode ser muito maluco aqui, próximo do zero, né? Mas, seja lá o que for, gente, quando o x for diferente de zero, essa expressão aqui está bem definida. E aqui tem espaço para você ir para a direita, fazer derivada direita e esquerda na mesma expressão, né? Que é essa expressão aqui, ó, x ao cubo, né, seno de 1 sobre x. Na verdade, eu sei como é que é o gráfico dessa função, né? Porque todas essas funções que multiplicam o seno de 1 sobre x, essa função se encaixa entre essa e menos ela, tá? Então, por exemplo, x ao quadrado, seno de 1 sobre x, o gráfico é o x quadrado para cima, x quadrado para baixo, e essa função vibrando aqui no meio, aqui assim, tá? X ao cubo é a mesma coisa, x ao cubo vai estar assim, menos x ao cubo vai estar assim, e o gráfico vai estar no meio ali, se encaixando ali, tá bom? E aí, aqui no zero é bagunçado, mas quando você deixa de ser zero, né, a função não é tão feia, não tem polêmica, é você trabalhar só com essa expressão ali mesmo, é derivar isso aí, ó. Só que no zero, o que é que você tem que fazer? No zero você vai ter que fazer derivada pela direita, ir lá né, derivar pela direita e pela esquerda e fazer as continhas mesmo, a partir do, né, jogando x igual a zero lá. Tá? E essa aqui também, tá? Porque essa daqui, ó, essas barrinhas aqui, que é um módulo,
essa função ela tem mais de uma sentença, ela é uma coisa assim que deveria ter um colchete, né? Só que não tem, né? O módulo ele simplifica isso. Tá? E essa função ainda está dizendo aqui que ela não está definida no x igual a 4. Né? Então ela tem uma bolinha lá no x igual a 4. Mas mesmo assim, então quando o x for diferente de 4, você vai ter que derivar isso aqui. Ó. Tá? Bem, o meu conselho aqui é você abrir essa função. Tá? O módulo de x vai ser 2x menos 8. É isso aqui. Ó. Vou botar aqui. Ó. F de x ó, é igual a módulo de 2x menos 8. Essa função nada mais é do que isso aqui. Ó. O que é o módulo de uma coisa? O módulo de uma coisa é a coisa quando essa coisa é maior ou igual do que zero. E é menos a coisa, ou seja, vai ser 8 menos 2x, né, que é menos isso que está dentro, quando a coisa 2x menos 8 for menor do que zero. Né? E aqui você passa isso para lá positivo, o 2 dividindo vai dar 4. Então, isso aqui é como se fosse x maior ou igual do que 4. E aí, no caso, o igual não entra, né? Porque ele está dizendo que é diferente de 4. Então, aqui, quando isso aqui é x menor do que 4. Então, a gente acabou de descobrir que essa nossa f de x, ela nada mais é do que duas sentençazinhas. Ela é 2x menos 8 para x maior do que 4. E ela é 8 menos 2x quando x for menor do que 4. E ela não está definida para o 4. Tá? E aí você vai calcular a derivada dessa função. No 4 você não vai calcular, né? Porque a gente só calcula a derivada no domínio da função. E aí acabou-se. Já vou até fazer para vocês. Ó. Então, derivar isso aqui, ó, quando o x for maior do que 4, é derivar essa expressão aqui. Ó. Né? Porque se você está longe do 4, né, ela é uma reta. Né? Então, a derivada vai dar 2. Ó. E quando x é menor do que 4, derivar isso aqui vai dar menos 2, quando x for menor do que 4. A polêmica aqui seria se essa função desse um valor por 4 e pedisse a derivada em 4, que é o que não ocorre. Tá? Então a resposta é isso aí. Bem, e aí, já que eu fiz essa daí com duas sentenças, né, ataquem essa 18 aí. Tá? Ataquem essas daqui, inclusive tem as respostas aí para baixo. Beleza? Então, resolvemos aqui essa lista 6, né? Eu vou dar por encerrada essa 6. Alguma dúvida na 6, gente? Alguém quer alguma coisa de especial lá na 6 lá? A gente retorna lá, beleza? Fiquem à vontade aí para interromper. Vamos aqui na 7. Diferenciabilidade versus continuidade, algumas aplicações de derivada e regra da cadeia. Então, ó a física aqui entrando em ação aqui, ó. Né, já tem uns exercícios de velocidade aqui, ó. Tá? Então, uma partícula se move sobre uma... Isso aqui eu vou deixar para vocês, tá? Essa parte física aqui, ó. Um projétil lançado verticalmente para cima em t segundos, ó. Então, aqui é o espaço, né? Então, está a S metros do solo. Tá? Então, isso aqui é uma grandeza espacial que modela a distância do solo com o passar do tempo. Tá? Então, movimento vertical. A gente não sabe se ela está subindo e descendo, né? Ou se ela foi lançada foi lançada verticalmente para cima. Tá? Ela não está inclinada, não. Isso, né? Ela não tem um movimento horizontal, né? Então, lançada verticalmente, esse é o movimento dela. Né? Então, no tempo zero, onde é que ela está? Quando o t for zero, ela está no chão, ó, é a altura zero, né? Ou o referencial, né, inicial dela ali, sei lá o que é, o nível do mar, sei lá, qualquer coisa. Então, vamos imaginar que é o chão, né? E aí você... Aí o tempo passa, né? Ela começa a subir, em algum momento chega lá em cima dessa, tal, enfim. Se você deriva isso aqui, você tem acesso a todas as velocidades, né? O S'. Então, a velocidade do projeto em t igual a 4 segundos após o lançamento. Ele quer saber a velocidade. Né? Então, é derivar isso aqui e jogar o 4. Tá? Então, deixa eu... Isso aí vocês já devem ter feito bastante lá na Física 1, né? Que quando a gente deriva a grandeza espacial, né,
que medida de comprimento, a gente tem isso em relação a tempo, né? Comprimento dependendo do tempo. A variação do comprimento pelo tempo, quando a gente deriva da velocidade, né? É a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Então, aqui a derivada vai dar 200, né? Deixa eu copiar esse negócio aqui. S de t vai ser 256t menos 16t quadrado. Tá? Então, a gente tem isso aí. Ó. A derivada disso aí, ó, S' de t, que seria o v de t, a velocidade, né? Vai dar 256 menos, esse carinha desce para cá, vai dar 32t. Beleza? Se você deriva de novo, v de t, que vai dar aceleração no instante t, que no caso aqui vai ser constante, né, a aceleração, vai dar de menos 32. Beleza? E aí ele pede aqui, ó, a velocidade do projétil, né, do projétil t igual a 4 segundos após o lançamento. Tá? Então, como ele foi lançado no instante zero para cima e t segundo após o lançamento está, então esse aqui, ó, esse t segundo após o lançamento é exatamente esse modelo aqui, ó. Então a velocidade do projeto t segundo após o lançamento é exatamente jogar 4 nessa expressão aqui, ó. Tá? Então vai ser 256 menos 32 vezes 4, né, que é justamente a velocidade dele no instante, é o S' de 4. A velocidade é o S' de 4. O tempo necessário para o projeto atingir a altura máxima, tá? Que é maximizar isso aqui, ó, é o máximo dessa função, né? Então, uma função qualquer, gente, bem, a função, o espaço ali, ó, esse S, ele tem um gráfico, né, que varia com o tempo. Ele começou aqui no zero, é uma parábola com concavidade para baixo, né? Tá? Mas independente, tá? Poderia ser uma função zona assim, ó. Esses máximos, esses picos aqui, ó, a gente acha com derivada nula, né? Independente de quantos picos tiver, né? Quantos picos tiver. Beleza? Então, a missão é o quê? Ó? Os pontos de máxima, a gente deriva a expressão igual a zero, né? Que é justamente, ele vai atingir o ponto de máximo quando ele estiver lá em cima, né? Porque isso aqui é velocidade também, né? Ó. Ele vai atingir uma velocidade, né, nula para poder mudar de sentido. Tá? Então, ele está subindo, atinge a velocidade máxima, zero, né? A altura máxima, zero a velocidade, depois começa a descer. E aí, aquela coisa, ó, a derivada está aqui, gente, ó. Onde é que a derivada, né, dá zero? É quando isso aqui dá zero. Aí você isola o t aqui, ó, né? Passa isso para lá positivo, então, o instante em que vai acontecer a derivada, né, da nula vai ser 256 sobre 32, ó. Esse instante aí, ó. Né, passa para lá positivo e o 32 dividindo aqui, ó. Aí dá isso aqui, ó. Ele não está falando a unidade do tempo, né? Mas seja lá qual for a unidade lá, né? Unidade de tempo aqui. Beleza? Aí isso responde, né? A letra B, né? A altura máxima atingida pelo projétil. Bem, que nesse instante aqui, ó, é o que ele atingiu a altura máxima. Se você quer saber o valor dessa altura, você calcula, eu vou chamar esse cara de T0. Então você calcula o S de T0. Você tem que pegar esse valor aqui e jogar dentro da S, né, que é o que te fornece as alturas. Né? Isso fornece a altura, isso aqui fornece a velocidade. Né? E aí você, né, resolve aí, como é? Você pega esse carinha, porque eu estava na outra tela, você pega isso aqui e joga dentro da S. Né? Porque é isso aqui que te dá as alturas, isso aqui te dá as velocidades. Né? Que são os pontos críticos, né? As velocidades nulas são os pontos onde são os críticos da função espacial, né? É onde o espaço vai estar mudando ali, se lá estava crescendo, vai decrescer, né? Que gera isso, tá? Que é essa equação aí, S' de t igual a zero. Beleza? Altura máxima e resolve. Essa 4 é parecida. Nos exercícios de 5 a 10, derive a função, é derivar, não tem nada não tem nenhum comentário aqui de extraordinário para fazer para vocês, tá? É derivar mesmo, né? É regra de derivação. Derivar isso aqui,
essa daqui de novo, a nossa amiguinha lá da lista 6 apareceu aqui na 7. Só que agora com x a quarta aqui. Vai derivar isso aqui de novo. Beleza? E aqui simplesmente nada mais é do que mudar o nome de variável, né? São variáveis, né? Aqui está x, aqui está u, aqui está r, x, tá? Aquela coisa. Então, sejam aqui duas funções, ó. Ele está pedindo para você jogar... Lembrando que essa bolinha significa D, DE, né? Isso aqui é f de g de x, lá que você quiser. É assim, ó, né? Então, se você tem f bola g, né? Isso aqui significa que é f de g, né? Aí, o correto, né? A forma, né, detalhada seria assim, ó. F de g de x. Isso aqui é f de g, significa que a g está dentro da f. G de x. F, a gente lê assim, ó, o DE. F de g de x. Se tivesse um monte de bolinha, f de g de h de j, essa composição aqui com x na frente, significa que é f de g de h de j de x. Tá? Então, seria isso aí. Então, só para fixar a anotação de vocês. Então, é isso que você vai fazer, gente. Você pega essa g aqui, ó, joga dentro dessa f e deriva. Né? Então, deixa eu copiar aqui para estar resolvendo aqui para vocês. Então, a f é raiz de 2x mais 1. Tá? E a g, isso é uma opção, tá? Uma outra opção é fazer as derivadas, né, usar a regra da cadeia, sem ter que fazer na força bruta. Tá? Então é isso aí, ó. Na verdade ele está pedindo, ó, a derivada da f, né, disso aqui no π sobre 4. Tá? Então você pode jogar a g, né, ela está pedindo essa derivada do π sobre 4. Você pode jogar g dentro da f e calcular tudo bonitinho mesmo. Quem é f de g de x? É a g dentro da f. É você pegar essa coisa aqui, ó, e jogar aqui onde tem x. Ó. Seria a raiz quadrada de 2 que multiplica a g agora, né, que eu vou colocar a g aqui, ó, raiz quadrada da tangente de x mais 1. É isso aí, ó. Beleza? E aí você pode derivar isso aí agora, ó, né, que seria a derivada dessa função. E aí, regra da cadeia, né, gente? Ó. Essa função externa aqui é a raiz, que recebeu essa função aqui dentro, e dentro dela, né, tem uma raiz que recebeu a tangente. Então, a função mais externa é o que, ó? É a raiz. Então, é 1 sobre... Bem, a derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. 1 sobre 2 raiz do que tem dentro. Que é 2 raiz de tangente de x mais 1. Tá bom? Isso aí. Vezes a derivada interna, que é esse aqui, ó, o que está dentro da raiz. Tá? Essa derivada é a derivada dessa primeira mais a derivada dessa segunda, e isso aqui é zero. Então, eu vou me preocupar só com a derivada disso aqui, ó. Como esse 2 está multiplicando essa tangente, eu vou deixar ele aqui, ó, 2, né? E vou me preocupar em derivar agora só essa raiz, ó. Isso aqui, bem, a raiz de novo, né? A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x, ó. Aí já coloquei a função interna dentro. E aí, vezes, agora eu cheguei aqui internamente na tangente. Derivada da tangente secante ao quadrado de x. Beleza? Aqui dá para simplificar, né? Esse com esse aí. E aí, é jogar agora, gente, né? A derivada a gente já tem, é jogar o π sobre 4 aí dentro. Né? O que vai dar? Isso aqui vai dar 1 ali em cima, aqui vai dar 2, ó. Aqui vai dar raiz quadrada de 2. Bem, a tangente de π sobre 4 é 1, que é o 45, né? Isso aqui é o 45 graus. A tangente é 1, raiz de 1 dá 1, então aqui vai ficar 2 mais 1 dá 3. 2 mais 1, aqui vai dar o 3. Aqui cancelou. Que vai dar 1 sobre 1, 1 sobre raiz de 1, vezes secante ao quadrado. Bem, a secante é 1 sobre o cosseno, né? Cosseno. Tá? Só que o cosseno é raiz de 2 sobre 2, né? Da tangente. O inverso disso é 2 sobre raiz de 2. Tá? O inverso. E ao quadrado, isso aqui é a secante, né? Ao quadrado vai dar 4... Né? 2 ao quadrado é 4, esse cara ao quadrado vai dar 2, é 4 sobre 2, que dá 2. Então, isso aqui é 2, vezes 2.
Esse cara cancela com esse. Isso aqui dá 1, vai dar 1 sobre a raiz de 3, que vai dar a raiz de 3 sobre 3, racionalizando já. Tá bom? Então, essa continha aí, ó. Considere uma função diferenciável e g definida por isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma dessas aqui para vocês ficarem antenados, tá? Que aqui começa a uma parte de derivadas implícitas, né? Que é um monte de coisa que você precisa calcular e... Vamos lá. Essa 12 aqui é bacana. E aí eu vou estar deixando, tipo, essa 14 aqui para vocês, que é bem interessante, tá? E a 15 eu vou deixar para vocês baterem cabeça aí também com ela. Eu vou aqui atacar essa 12. O que fala essa 12 aí? Essa 12, considerei f uma função diferenciável, g definida por... Então, a g, ela é a EF do cosseno de x, tá? Ao quadrado. Eu vou até escrever ela diferente, mas eu vou escrever ela assim, esse quadradão, pra vocês entenderem bem a regra da cadeia, né? O x quadrado recebeu a f, que recebeu o cosseno. Então, né, são três funções aqui, ó. O x quadrado, a f e o cosseno dentro da f. Tá? Sabendo que f de 0 é 1 e a derivada em 0 é meio, ele quer que você calcule, né? Ele está pedindo g' de π sobre 2. Π sobre 2. Tá? Sabendo que f de 0 é igual a 1, deixa eu copiar o outro aqui, e a derivada no zero é igual a menos meio. Tá aí, ó. Tá, vamos aqui então atacar esse probleminha aí. Bem, aqui não tem o que fazer, né, gente? É derivar. Ele está pedindo a derivada da g em alguma coisa, a gente tem que derivar a g. Então, eu vou... Nada mais é do que seguir fazer a conta. Derivar isso aqui é regra da cadeia. Derivado, bem, aqui é x quadrado, a função mais externa é a quadrática, né? Então, o 2ds diminui uma unidade aqui, então vai dar 2x, né? Aí com a função interna dentro, então vai dar 2f do cosseno de x. Vezes a derivada interna aqui, que agora é na f. Né? Derivar isso aqui, ó, é a derivada da função externa, que é a f, com a interna dentro. Vezes a derivada interna, derivada do cosseno. Eu vou deixar aqui apertadinho aqui, ó, vai ser menos seno, tá? Menos seno de x. Aqui, para ficar tudo marinho. Então, ficou a derivada da função externa com a interna dentro, que é do f para dentro. Derivada da próxima função, que aqui agora é a f, né, com a interna dentro, e depois derivada do cosseno é menos seno. Tá? Ele quer o quê? G' de π sobre 2. Ó. Então, é jogar π sobre 2 ali. Então, vai dar 2f do cosseno de π sobre 2, vezes a derivada do cosseno de π sobre 2, vezes menos seno de π sobre 2. Né? E aí, bem, 2, cosseno de π sobre 2, que é o 90 graus, é 0, então vai dar 2f de 0. Bem, aqui é 0 de novo, a derivada em 0. Observe que o que a gente não tem, ele está dando tudo. Ó. Ele deu f de 0, ele está dizendo que isso aqui é 1, isso aqui ele está dizendo que é menos meio, né? As coisas vão aparecendo. Vezes, menos, ó, seno de π sobre 2 é o seno de 90, que é 1, então vai ficar vezes menos 1. Acabou-se, né, gente? Tá aí, ó. O que vai dar isso aqui, ó? Menos 1 vezes menos meio dá meio, vezes 1 dá meio, vezes 2 dá 1. Então, Gerinha dá 1. Oi. Eu dei uma dormidinha ali, eu não prestei atenção quando você colocou aquele menos seno de x. Eu sei que é a derivada do cosseno, mas você botou ele em x. Eu não entendi como você botou ele em x. Eu não entendi. Ele em x você fala que é porque tem um x dentro dele? Não. No caso, você pode repetir só aquela linha ali? Não precisa repetir tudo, não. Não, eu repito aqui, ó. Vamos fazer aqui. É a f, né? O enunciado lá estava assim, ó. F é o quadrado do cosseno de x. Eu vou até deixar assim, ó. Beleza? Essa é a função. Mas aqui são três funções, né? É o x quadrado que recebeu a f que recebeu o cosseno. Tá? Então, eu prefiro escrever ela assim, ó. F com o cosseno de x dentro,
e essa f estava ao quadrado. E aí, aqui dá para ver as três funções, ó, x², f cosseno de x. Tá? Então, que aqui é a regra da cadeia, x², a f com o cosseno dentro e o cosseno com o x dentro, né, que é a função primária ali, ó, é a mais interna. Deixa eu tirar a setinha aqui. Tá? Então, a derivada fica, a regra da cadeia, ó, né, a regra da cadeia. E isso aqui seria a nossa g de x, né? Então, g' de x vai ser igual usando a regra da cadeia. Derivada da função externa, x², ó, né? Derivada da 2x, né? 2x, só que com a interna dentro, que é a f é 2 vezes f do cosseno de x. Tudo bem aí? Agora eu vou para outro nível, assim, né? Vou para outro nível, vezes a derivada da função externa. Aí esquece todo o resto, agora a gente tem que derivar a f com uma coisa dentro. Né? Regra da cadeia, a derivada de uma função com uma coisa dentro é a derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna. Agora a gente passa para o cosseno. Né? Multiplicar pela derivada do cosseno. A derivada do cosseno professor, é menos... Oi. eu entendi. É porque quando você fez, eu achei que você estava derivando. Eu achei que era só duas funções, daí eu não entendi, porque eu achei que ia ficar duas vezes o f cosseno de x vezes o seno de x. Porque eu não tinha visto essa terceira função ali. A f, você não viu a f ou cosseno? Eu não tinha reparado o x² como a terceira função. Ah, eu só tinha entendi. visto a f e a cosseno. Entendi. Ele fica meio que escondido mesmo, essa funçãozinha. Porque a raiz ele é mais evidente, né? Se fosse assim, você... Né? O cosseno de x, ela está mais evidente a raiz, né? Que é a potência meio. Mas esse quadrado aqui, ele fica meio sumido mesmo. Né? Se fosse essa h aqui, ó, né? Derivar essa h aqui, você enxerga que isso está dentro de uma raiz, né? Então tem que derivar a raiz. Tá? E poderia ser outras coisas, né? A título de exemplo, né? Imagina que tivesse uma j de x, ó, igual a... Vou fazer aqui, ó, a raiz quadrada da f do log neperiano de um x, ó, né? A derivada aqui, ó, né? J' de x ficaria derivada da função externa, ó, que é 1 sobre 2 raiz de x, aí eu vou botar a função interna dentro, a f do log, né? Vezes, a próxima agora é a f, então ficaria f' do log neperiano de x, e agora eu vou invadir para o log, que vai ficar 1 sobre x. Tá, né? Então, raiz f log, né? Uma dentro da outra. E aqui para frente é a mesma coisa, tá? Ele vai seguindo, ó, ele dá uns valores, ó, ele te dá, né, algumas coisas, ele pede a derivada no zero. Então, você deriva isso aqui tudo, joga x igual a zero, né, para calcular a derivada no zero, e certamente quando você fizer a continha vai aparecer g de zero, né, g' de zero. Só que aqui está coincidindo, gente, essa primeira foi legal porque aqui a gente está calculando a derivada num ponto e ele dá informações sobre outro ponto. Tá? Aqui esse exercício seria um pouco ruinzinho, eu não gosto muito desse exercício porque ele dá informações num certo ponto e pede a derivada nesse mesmo ponto, tá? Mesmo para funções diferentes, mas não vai causar estranheza, não. Seja f diferenciável, isso aqui mostra que isso aqui é simplesmente uma continha, né? É você derivar isso aqui usando a regra da cadeia mesmo. Né? Deriva a f e verifica que vai satisfazer isso aí. É a regra da cadeia, né? Derivada do primeiro vezes o segundo. Tá? Eu vou fazer essa letra A, então, só para vocês verem aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Se eu copiar aqui, a f, ela é x vezes g de x quadrado. Tá? Olha como é que deriva aí essa função. Né? Então, a f, a gente nem conhece, mas não interessa não, porque mesmo não sabendo uma função, você pode executar as fórmulas, né? Então, a derivada da f, ó, a primeira coisa que a gente ataca aqui é um produto, ó, né? Isso aqui é um produto. Então, fica a derivada da primeira vezes a segunda, né? Mais a primeira vezes, eu considerei isso aqui a primeira e isso aqui a segunda,
vezes a derivada da segunda. Só que a derivada da segunda é a regra da cadeia, ó. É uma função, né, que recebeu outra. Então fica a derivada da função externa com a interna dentro vezes a derivada interna. Tá? E aí o que dá isso aí? Ó? Vai dar g de x ao quadrado mais esse 2x encontra esse x vai dar 2x quadrado vezes g' de x quadrado. Tá? Que é bobeira, né? Que é exatamente isso aqui que ele... né? Isso aqui que está escrito aqui, ó, é o que a gente obteve aqui, ó, né? 2x quadrado, né? Uma regrazinha simples. E isso, né, gente? Esse g, ele poderia estar somando dentro de alguma outra coisa, sendo dividido, somado, tal, você deriva o que for. E aí você calcula o g de 4, tá? E isso aqui é legal, tá? Porque para você calcular o g de 4, você tem que jogar x igual a 2, né? E aí observe que aqui ele dá informações do 4, né? E sobre a f ele dá no 1.2. Né? Então você tem que ter... Beleza? E aqui considera as funções par e par, encontrar a composta. Eu acredito que a dificuldade que vocês terão aqui, gente, é compor essas funções, tá? Porque é uma coisa que as pessoas chegam aqui com muita dificuldade, que às vezes nem estudam isso lá no ensino médio, que é compor funções com mais de uma sentença. Tá? Então, eu vou deixar aí para vocês baterem cabeça, espero que ao longo da semana alguém, né, peça para mim, né? Se todo mundo conseguir fazer, tudo bem, tá? Então, o ideal aqui é vocês compor mesmo, abandonar essas duas funções aqui, ó, né? E trabalhar só com a composta delas. Então, a dificuldade aqui é compor mesmo, tá? Compor funções com mais de uma sentença. Tá? Que não tem nada a ver com cálculo, né? É uma tarefa do ensino médio mesmo. Pega essas duas funções, esqueçam que isso aqui é uma lista de cálculo. O que é você pegar essa g e jogar dentro dessa f aqui, ó, que é o que está escrito aqui, ó, né? Pegar g, é o f de g de x, né? E aí depois que, se você conseguir jogar essa g dentro dessa f, aí você esquece a g e a f e vai responder todas essas questões aqui, ó, né, essas daqui, envolvendo a composição, baseada nessa função lá, nessa terceira que você vai trazer para cá, que vai ser uma função com mais de uma sentença também e tal. E aí você vai lá fazer as derivadas dela, tudo. Tá? Então esse exercício aqui eu vou estar deixando para vocês pensarem nele, a gente resolve ele aí no outro momento. Tá bom? 15, e aí... Então, fechamos aqui a lista 7 aí com as dicas. Alguma dúvida, gente? Alguém quer algo de especial? Quer que eu comente alguma coisa aí? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre a lista. Não? Pode perguntar. É mais sobre em relação às perguntas lá no grupo lá de cálculo, é que você tem algum horário específico que não é para mandar? Porque às vezes eu mando mensagem, mas está muito tarde, eu fico preocupado de incomodar. Não, pode mandar a hora que for, tá bom? A hora que for. Até 3 horas da madrugada você pode mandar. O problema é às vezes eu não responder, ou eu tô, né, fazendo alguma coisa, ocupado e tal, mas eu não me incomodo não, tá? E aí, eu nem me incomodo de você mandar de novo, porque às vezes eu até peço que se eu demorar muito para responder, porque às vezes eu só visualizo e não respondo, aí você vai lá e manda de novo, tá bom? Que aí eu lembro assim, aí eu vou e respondo, tá bom? Mas não importa mesmo, fique à vontade, eu sou ligado e tô ligado direto aí no WhatsApp, Telegram, tá bom? E eu recebo muita coisa mesmo, tá? Um monte de gente, dou meu telefone para todo mundo. E mandem mensagem, inclusive as pessoas pegam o meu telefone e ficam me ligando direto, né? Então eu já bloqueio, né, as pessoas para ligação, né? Que não está na minha lista. Inclusive hoje eu já devo ter recebido umas 20 ligações aí desses telemarketing, não sei o que é, esses números malucos aí, ficam ligando pra gente. Que agora não é nem de São Paulo, agora é aqui do Espírito Santo. Beleza, gente? Eu vou até retomar aqui a nossa... Então, uma boa pergunta, né? A relação dos limites fundamentais com as derivadas. Eu posso dizer que todos os limites fundamentais, eles são derivadas, né, de algumas funções. Então, por exemplo, vamos ver aqui aqui no nosso... Gente, me ajuda só com o tempo aí, tá? Para não invadir muito, já é 2h43, mas eu posso estar
fazendo um vídeo específico para isso, tá? Excelente tua pergunta. Os limites fundamentais, todos eles, na verdade, são cálculos de derivada de alguma função no ponto específico, tá? Então, por exemplo, o seno de x sobre x, né, o limite, né, quando x tende a zero, tá? A gente sabe que seno de zero é zero, né? Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu só vou esticar isso para cá um pouquinho, né? Eu mudei alguma coisa aqui? Não, né? Porque seno de zero é zero. Se eu tirar um zerozinho aqui, ó, também não mudei nada, né? Porque zero não mudou nada aqui. Então, o que é esse limite fundamental aqui, ó? Tá? Esse limite fundamental, na verdade, ele é o quê, ó? Ele é a derivada da função seno, né? Ele é a derivada da função seno de x, ó, em x igual a zero. Beleza? Né? Se você for tentar derivar a função seno de x, então, esse limite fundamental é como se fosse o seguinte, olha, gente, a derivada do seno no igual a zero, a gente não calcula do nada, não, né? Esse primeiro cálculo, né? Então, tudo na trigonometria, na verdade, é como se surgisse a partir do momento em que você sabe a inclinação da reta tangente do seno de x no x igual a zero, tá? E a gente sabe que isso aqui é 1, a gente fez a conta, né, e viu que é 1, beleza? Né? Tenta derivar a derivada do seno de x, ó, né, em relação a x no x igual a zero, né? Isso aqui é limite, ó, né, quando x tende a zero de seno de x menos seno de zero sobre x menos zero, né, que vai dar exatamente o limite fundamental. Ó, é seno de x sobre x quando x tende a zero. E a gente viu que isso aí é 1. E é exatamente isso, ó, porque o seno, ele passa aqui assim, gente, ó, ele faz a ondinhazinha aqui, né? Esse 1 aqui, gente, o fato dessa reta ter inclinação 1, significa que ela é exatamente a diagonal aqui, ó, tá? Né? Então, o seno, ele passa aqui na origem, né? E essa reta aqui é a identidade, a y igual a x, ó, né? Esse aqui é 1, esse coeficiente dela aqui, ó. Ela passa com inclinação 1 aí. E o fato da gente saber que o seno passa aqui, então, quando vocês forem fazer o gráfico do seno, gente, não faz uma coisa assim não, tá? Né? Tentem deixar essa inclinação aqui mesmo, né? Com 45 graus, tá? Porque exatamente esse limite é muito importante, né? Saber que essa reta está inclinada a 45 graus, né? Ele atravessa aqui, ó, com 45 graus é um dos limites fundamentais. E tem os outros também, né? A tangente é a mesma coisa, né? A tangente de x sobre x, esse limite, quando x tende a zero, isso aqui ser 1, isso aqui, esse limite aqui, ó, né, da tangente de x, ó, você pode escrever ele assim, ó, tangente de x menos tangente de zero, né, que isso aqui é zero, sobre x menos zero, né, quando x tende a zero. Tá? Então, isso aqui também é a derivada da tangente, tá? A derivada aqui no x igual a zero, é a mesma coisa. Tá? Então, a tangente também é um gráfico que ela passa aqui assim, ó, ela passa aqui com uma inclinada aqui, ó. Ela tangencia aqui e depois desce aqui assim. Né? Aquele limite lá, o nosso limite fundamental lá, o limite de, né, 1 mais x elevado a 1 sobre x, né, quando x tende a zero, né, de que isso aqui é o e. Isso aqui eu consigo relacionar esse limite aí, ó, com o fato de que o gráfico da exponencial, ele passa aqui, ó, também, ó, tá? O e elevado a x, ó, ele passa aqui exatamente paralelo a a reta y igual a x, ó. Tá? Ele passa aqui nesse ponto no x igual a 1. Então, todos os limites têm a ver sim, tá bom? E se tiver algum específico que você queira lá, né, aí você me fala aí que eu esclareço para você. Mas você já consegue... Bem, os dois limites fundamentais são esses, né? É esse aqui e o do seno, né? Os outros são consequências. E tem esse aqui também, que não é fundamental, né? Mas é um que é muito usado, que é o a elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero, né? De que isso aqui é o log neperiano de a. Isso aqui também tem a ver com esse aqui, ó. Tá bom? E com uma derivada, né? Isso aqui, no fundo, é a derivada, né, da exponencial no x igual a zero também. Tá bom? Que aí já tem a ver com o log, né? Com a forma com que o log, né, a inclinação do log aqui, ó. Beleza? Então,
Mais alguma dúvida, gente? Alguém mais quer